São Geraldo Magela, rogai por nós. Como é bom sentir, entende, a beleza da vida de um jovem. Não viveu tantos anos, mas aproveitou muito melhor do que a gente os poucos anos de vida que teve, para viver uma consagração total a Deus e uma consagração total ao próximo. Mas para falar de irmão, eu creio que o melhor é termos um irmão que converse conosco. Boas-vindas ao nosso querido irmão André Luiz, diretor do nosso CERESP, Centro de Espiritualidade. Seja bem-vindo, irmão André. Muito obrigado, Padre Ulisses. Uma alegria grande estar aqui no programa Fortes da Fé. Irmão André, eu não sei porquê, eu acho que você tem uma certa semelhança física com o seu Geraldo, viu? Que bom conversar com você, né? Eu já dizia aqui para o nosso povo, São Geraldo certamente foi o maior redentorista, o mais popular que nós temos, né? Ele insistiu para entrar na congregação, não foi fácil, né? Mas depois a gente poderia ser, entre aspas, deu o maior lucro possível a essa congregação. Como é que você vê, como irmão consagrado, a figura de São Geraldo? Certamente Geraldo é um exemplo tanto para o povo de Deus, sim, que é muito devoto, quanto para nós irmãos, né? Um exemplo de um jovem que, na alegria da sua juventude, deixa outros sonhos para viver o sonho redentorista. E numa vida curta, breve, mas uma vida tão significativa e ao mesmo tempo tão intensa. Então eu acredito que tanto para mim, pessoalmente falando, quanto para nós, irmãos redentoristas, ele é um exemplo a ser seguido. E é interessante, né, André, que São Geraldo, quase toda a iconografia de São Geraldo apresenta aquele homem com o rostinho piedoso, meio tortinho, com um crucifixo no braço, alguns até com uma caveirinha na mão, né? Mas, André, Geraldo foi um homem dinâmico, né? Sim, totalmente dinâmico, de muitos afazeres, de muitos trabalhos pastorais, né? Às vezes ressalta-se muito uma fragilidade de São Geraldo, mas eu acho que, na verdade, era um homem muito forte, muito forte. Deveria ser muito forte, né? Porque a gente quase, quando lê a vida dele, dá a impressão que ele viveu mais fora do que dentro de casa, não é verdade? Sempre no encontro das famílias, dos pobres, de quem precisava, até mesmo esmolando para poder manter naquele tempo as santas missões, senão cozinhando onde precisava, sendo padeiro, inclusive escultor nas horas que ele podia, né? Qual será o segredo da santidade desse homem? Ele tem uma frase, Padre Ulisses, que eu acho que ela traduz a ideia de santidade para Geraldo. Para mim, fé é vida e vida é fé. Para mim, fé é vida e vida é fé. Eu acho que nessa frase ele entendeu o significado da vivência da santidade. Sim. A vida de santidade está no nosso cotidiano, no dia a dia, na nossa vivência, no trabalho, na família, na religião, na sociedade. Todo ambiente é ambiente de santidade. E isso é muito importante, entende? Não depende de cargo, não depende de diploma, né? Não depende, digamos assim, de dons especiais, né? Ele viveu uma simplicidade que a gente de vez em quando chama até de certa ingenuidade, né? Nos seus relacionamentos, no seu modo de tratar as pessoas. Eu acho que ele era um homem muito afetivo. Certamente, certamente. Ele devia ser um homem bem afetuoso, de uma espiritualidade simples. Né, de nada muito complexo, de uma vida que entendeu que Deus está presente em todos os ambientes e lugares. Então a vida dele foi uma vida na presença de Deus. Sim. Eu creio que é muito importante. Há tantos aspectos a gente a admirar na vida de São Geraldo. Querido irmão André, o que mais que a gente pode pegar assim dessa espiritualidade, desse jeito de ser de São Geraldo, que vale a pena, porque eu acho que é um caminho de espiritualidade e de santificação que é aberto a todo mundo. Sim, Geraldo, ele nos propõe a vivência do amor a Deus que passa pelo amor ao próximo. Certo. O mundo precisa entender e compreender que somente o amor nos libertará e nos salvará. Porque o conceito mais bonito de amor é Deus. João, na sua carta, diz, né? Deus é amor. Então, a partir do momento que entendermos esta vivência do amor que São Geraldo nos propõe através das suas atitudes, nós iremos construir um mundo melhor. Certamente. Eu acho, né, irmão, que há uma expressão que traduz todo esse amor de Deus e que Geraldo entendeu, né? De tal modo, para ele, tudo era lucro na vida dele
que é aquela expressãozinha, la vontade de Dio, né? A vontade de Deus. Como é que ele amava essa expressão, né? Eu acho que ele entendeu, irmão André, que toda a vontade de Deus é a vontade de nos amar, né? Não é um código de leis, normas, mas a vontade de Deus, a vontade de Deus, o que é que Deus quer? Ele quer nos amar, né? E se a gente puder dar uma respostazinha de amor a Deus também, completa-se o círculo, né? E essa lá vontade de Deus, que para São Geraldo era o máximo, né? Esse homem passou por pedaços bem difíceis na vida dele, mas ele olhava e falava, é o jeito que Deus está me amando, e ele assumia de coração, né? E, que será que essa vontade de Deus era tão amada por ele? Acredito que ele compreendeu que fazer a vontade de Deus é o caminho da perfeição da santidade, Sim. que Santo Afonso propõe. Eu gosto de imaginar que Geraldo e Afonso tiveram diálogos, Sim. trocaram experiências de santidade, de conversas pessoais, né? E talvez Santo Afonso tenha falado para ele sobre essa importância de viver a vontade de Deus. Que Afonso assumiu isso para si, para a congregação, para a espiritualidade. E talvez assim em conversas pessoais com São Geraldo falou sobre esta vontade de Deus, né? E Exato. Geraldo capaz que captou isso para si. Porque ele trazia toda uma piedade de família, Geraldo, né? Mas de repente ele encontra com um Afonso que escrevendo, falando, compondo músicas, né? A uniformidade com a vontade de Deus. Que hoje, em linguagem moderna, eu diria assim, essa formatação da gente, né? Ser formatado segundo a vontade de Deus, segundo o projeto que Deus tem para a gente, segundo aquilo que Deus propõe desde o momento que Ele chamou a gente à existência. Essa formatação, essa uniformidade à vontade de Deus, ela foi assim, quase que uma ideia fixa na vida de São Geraldo, né? E que mais que a gente vê em Santo Afonso? Eu queria perguntar para você, na sua relação com Maria Santíssima. Geraldo e Afonso, na sua relação com Nossa Senhora, traz aquela espiritualidade muito própria e devoção do povo italiano, do Sim. povo napolitano, daquela região da Itália, que assim tem uma relação materna, né? São Geraldo, ele chega a um ponto da devoção que um dia ele toma Nossa Senhora como sua esposa. Sim. Né? Então é uma relação muito pessoal, muito fraterna com Nossa Senhora. Então Geraldo, ele vive uma relação com Nossa Senhora de um filho que ama muito e que ama tamanhamente esta mãe que não sabe como identificar este amor, a ponto de tomá-la como esposa. Algo simbólico, devocional, mas ao mesmo tempo assim, um amor filial. Sei. Eu creio que tanto para ele como para nós o título mais importante de Maria, e mais do que título, a realidade maior na nossa vida é a realidade de chamá-la mãe. Sim, minha mãe. Eu acho que isso é importante. Ele traz isso de Santo Afonso, a mãe do belo amor. Mãe né? do belo amor, isso é muito importante. Olha, aprecie esse VT que a gente vai mostrar para você agora, não é mesmo? Esse caminho de santidade de Geraldo. E veja se você não pode se perguntar, por que não pode ser o meu caminho de santidade também? Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Veja o VT. Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o irmão Joaquim, missionário redentorista e trabalho na promoção vocacional da Unidade Redentorista de São Paulo. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre a vida de São Geraldo, no caminho da santidade, seguindo os passos de São Geraldo, amar muito a Deus. São Geraldo, o irmão missionário redentorista, tinha em seu coração grandes aspirações. Seu lema de vida era sempre fazer a vontade de Deus, onde o seu coração ardia do desejo de amar a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Para o irmão Geraldo, o amor a Deus deveria estar acima de todas as coisas, acima de todos os desejos e pessoas. Certamente, este ideal de vida tinha sua base nas Sagradas Escrituras, pois é lá que encontramos que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim, o verdadeiro amor a Deus só existe quando é gratuito, sem interesse algum,
na mais inspiração de agradar a Deus. Vejamos o que os evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, nos diz sobre amor a Deus. Se alguém quer vir após mim, nos diz Jesus, renegue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor a mim, salvá-la-á. O irmão Geraldo, no seu itinerário de vida, assumiu a sua cruz por amor e, para conseguir suportar as dificuldades, manteve-se perseverante, pois queria conhecer verdadeiramente aquele a quem tanto amava. Para isso, não fugiu da lei do amor, praticando-o nos seus atos cotidianos, pois a melhor forma de retribuir o amor é amando. Assim, o irmão Geraldo nos ensina, com seu exemplo de vida e sua doação total, que o sentimento de amar não pode ser vazio, mas cheio de compromisso ou de comprometimento com os irmãos, pois o amor de Cristo nos constrange, nos incomoda e, da mesma forma, nosso amor deve ser fraterno, deve ser generoso, com atitudes que levam a transformar a vida ao nosso redor, como tão bem fez o irmão Geraldo, com atitudes de misericórdia e de caridade. Fé e vida sempre foi o caminho percorrido por Geraldo, que hoje nos ensina a também não fugir das responsabilidades da vida, mas enfrentá-las de maneira convicta e generosa, sabendo que podemos sempre contar com a presença do amor de Cristo. A fonte do irmão Geraldo foi sempre sua confiança inabalável em Deus, nas facilidades e nas dificuldades. São Geraldo Magela, rogai por nós. Aí está o nosso querido São Geraldo Magela, certamente o missionário que estava mais próximo do povo, aquele que percebia as pequenas dificuldades das pessoas, aquele que, inclusive, deixou simplesmente o seu lenço de presente para uma mulher que estava com dificuldades de gravidez e tudo mais, e aquele lenço ajudou essa mulher a ter o seu filho. E a partir daí, então, São Geraldo ganha essa conotação de um santo que faz milagres, de um santo que brinca com Deus, de um santo que tem essa intimidade tão grande com Deus, né? Mas, como dizia o irmão André, aqui entra alguma coisa muito importante da espiritualidade de Geraldo, né? Essa capacidade de ver a vontade de Deus na vontade de amar. O amor tocou a vida desse homem. Santo Afonso, irmão André, ele fez uma canção muito bonita, não é mesmo? Ó vontade sacrossanta, diz ele a Deus, como és digna de amor, né? E eu li uma vez na história de São Geraldo que ele, quando escutava Santo Afonso tocando ali no cravo e cantando essa canção, ele entrava em êxtase. Para ele era o máximo que ele podia, digamos assim, sentir de uma espiritualidade que penetrara profundamente na sua vida, né? E, ao mesmo tempo, eu percebo que nada disso fazia Geraldo ser alienado. Meu Jesus, só eu e Deus. Era, ao mesmo tempo, uma sensibilidade imensa diante do outro. Como é que ele conseguia acertar, né? Ter uma fé, uma vivência tão profunda de presença de Deus e, ao mesmo tempo, prestar atenção nos seus confrades, prestar atenção nos pobres, né? Ir lá na portaria, atender aquelas pessoas. Como é que você vê essa espiritualidade de São Geraldo? São Geraldo, ele foi capaz de levar a fé para o cotidiano. Sim. Então, para a vivência concreta, para o atendimento do outro, para o atendimento do confrade, para o atendimento das religiosas, né, que ele fazia. Ele adquiriu uma certa sabedoria, que a gente chama de sabedoria infusa, né? Sim. Ele aconselhava padre, aconselhava bispo, Sim, vamos dizer assim, uns dons especiais, né, assim, do atendimento e tudo mais. Acho que pelo vivencial, né? A pessoa, quando consegue trazer para a realidade, para a vivência, ela facilita a compreensão, né? Acho que Geraldo ele teve esta fineza
né, de trazer para o cotidiano a santidade. Então as pessoas olhavam para ele e viam santidade, porque estava na vida, estava ali nos pequenos afazeres, desde de carregar um vaso com água até atender uma portaria. Então, e é interessante, irmão André, que ele se tornou assim tão popular, tão do povo, né, que todo mundo recorria a ele e queria milagre, queria uma bênção. O que eu acho mais cômico na vida dele é o momento que o superior proíbe: Geraldo, nada de milagre, você está proibido de fazer qualquer milagre, né? Que ele atendia aos pedidos de todo mundo, né? E eu não me esqueço dessa cena, diz que ele estava passando na rua, de repente, uma construção, o coitado do operário despencou lá de cima, né? E vinha caindo, e ele não podia fazer milagre, porque o superior havia proibido. Então diz assim que ele falou: espera um pouquinho, eu vou pedir licença para o superior, né? Aí conta que o operário ficou parado no ar, até que ele fosse em casa e pedisse para os superiores se ele podia acudir aquele homem. São cenas cômicas que mostram, entende, de um lado, a simplicidade desse homem, a sensibilidade dele diante das situações inesperadas da vida, né? E são tantos os casos que é fora do comum. Mas, por outro lado, aquilo que eu dizia para você, né? Essa preocupação tremenda de se identificar com Jesus e, se possível, com Jesus crucificado. Foi o maior ato de amor que ele teve por nós, morrer na cruz. Ele queria se identificar. E parece, né, irmão, que ele passou por momentos nada fáceis, né? Sim. Geraldo, ele viveu a redenção na história dele, Sim. né? Uma vida assim já no fim muito sofrida devido à questão de saúde, né? Mas uma vida que entendeu assim que gastar até o último instante na redenção. Sim. Geraldo soube viver a redenção, tanto em favor das pessoas, como na sua própria vida. Foi uma vida gasta até o fim. E eu tenho a impressão, irmão André, de que São Geraldo, às vezes eu penso, ele morreu mártir. Por quê? Entende? Ele lá em Marianella não, lá no grande santuário de Mater Domini, né? Tempo de frio, aquelas montanhas cobertas de neve, né? E este homem preocupado em arrumar alguma coisa para dar uma sopa para os pobres, preparar, né? Ele sai naquele frio, ele sai naquele vento gelado, né? E acaba sofrendo uma doença e não consegue superar e morre, né? Jovem demais, mas se desgastando totalmente, sem pensar em si, por causa dos outros, né? E exatamente eu acho que foi esse ato dele de querer durante o inverno ainda sair, pedir esmola para poder fazer alguma coisa para os outros, que faz desse homem quase que um mártir, né? Sacrificou a vida para que o outro não passasse fome naquele frio tremendo, né? Então a gente vê, e aí estão os santuários de São Geraldo, né? Mater Domini na Itália, imenso. Você conhece aqui Curvelo? Não conheço Curvelo, não. Preciso ainda ir a Curvelo. Pode falar para o seu superior lá, viu? Visitar Curvelo na festa de São Geraldo, sim, é muito bonito, né? Mas é importante que esse missionário redentorista, ele mostra para nós o essencial de ser missionário, né? A identificação total com Jesus, né? E a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade, eu vou fazer essa vontade na minha vida. Eu acho que São Geraldo, ele é para nós o maior exemplo de santificação. E para mim é muito bonito porque ele tinha esses dois polos que eu acho que são essenciais na nossa vida. Jesus, o Santíssimo Redentor, e o povo, principalmente o mais necessitado, o mais simples. Fala então, terminando já esse encontro nosso, daquilo que é a sua devoção a São Geraldo. Sim, desde pequeno, nasci numa família devota a São Geraldo, né? Sempre rezamos a São Geraldo Magela, era muito conhecido nosso, e depois, com todo o acompanhamento vocacional e a decisão de se tornar irmão redentorista, cresceu mais ainda a devoção a São Geraldo, né? Sempre tentando trilhar este caminho de santidade. Exatamente, né? Eu acho então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa também olhar para São Geraldo não somente como alguém através do qual eu posso conseguir graças, mas como alguém que aponta um caminho de santificação na vida da gente. É muito importante para nós, não é mesmo, que São Geraldo Magela, ele nos faz entender que a nossa vocação primeira é de ser santos, né? Ele se consagrou como irmão e nós, missionários redentoristas, nem gostamos de ser chamado padre redentorista, irmão. Nós somos missionários. Missionário como sacerdote, missionário como irmão, até missionário como leigo,
primeiramente missionários, e missionários do amor do Cristo por nós, esse amor redentor imenso por nós. Que São Geraldo interceda por você, São Geraldo interceda por você que é mulher, principalmente você que às vezes está com desejo de ter um filho e não consegue, ou tem alguma dificuldade, invoque São Geraldo. Ele continua olhando com muito carinho por todos nós, né? E hoje, reze uma Ave Maria São Geraldo por nós, missionários redentoristas, pelas vocações dos nossos irmãos consagrados, como o irmão André, por todos nós missionários. E que ele, intercedendo por nós, também nos abençoe no final deste Fortes da Fé. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de São Geraldo Magela, desça sobre você, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.